É uma noite clara e você está ao ar livre admirando as estrelas. Somente a Via Láctea parece ser esmagadoramente enorme. Você verifica em seu telefone e descobre que a galáxia na qual você está neste exato momento tem 100 mil anos-luz de largura. Para se ter uma ideia, um ano-luz já é uma distância muito longa. Por exemplo, leva 4,2 anos-luz para se ir da Terra até Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do nosso planeta, além do Sol. Portanto, 100 mil anos-luz é muito mais do que nós, humanos normais, podemos imaginar. E isso é apenas uma galáxia. Há muito mais lá fora. Agora, olhando para estes dados, parece bastante improvável que sejamos a única forma de vida por aí, não é mesmo? Mas por que nunca encontramos mais nada até agora? Vamos tirar uma coisa do caminho. A vida extraterrestre não significa necessariamente que estamos falando de pequenas pessoas verdes. Pode também significar micro-organismos, bactérias e plantas que podem ser encontradas em outros planetas. A verdade é que existe um grande espectro de possibilidades para a vida em outros planetas. E levando em consideração que existem até 50 bilhões de planetas na Via Láctea, é muito improvável que estejamos sozinhos neste grande universo. E como é a vida em outros planetas? Isto é o que passamos anos tentando descobrir. Vá em frente, pense comigo. Um planeta pode estar sem vida hoje, mas pode ter traços de matéria orgânica ou fósseis, o que significa que alguma forma de vida foi capaz de prosperar lá uma vez. E também pode ser que existam planetas lá fora contendo vida com bioquímica complexa, o que significa que eles poderiam ter fauna exatamente como nós temos na Terra, embora provavelmente não seja a mesma. A NASA criou uma ciência especial que se dedica ao estudo de formas de vida fora da Terra. É chamada de astrobiologia. Desde que a Agência Espacial foi criada em 1958, não demorou muito para que ela começasse a procurar por vida extraterrestre. Eles rapidamente construíram um plano de ação. Primeiro, era preciso entender como a vida na Terra foi formada e, segundo, como ela poderia ter se formado em outros planetas. A primeira vez que a NASA tentou procurar por vida no espaço sideral foi em 1976. O módulo de aterrissagem Viking explodiu no espaço, em direção a Marte. Havia grandes expectativas de que a humanidade encontraria a primeira prova de vida extraterrestre. Infelizmente, o módulo de aterrissagem voltou com imagens de um planeta que parecia estéril e sombrio, e os cientistas ficaram extremamente desapontados. As conclusões científicas sobre se a vida poderia ser detectada ali eram confusas. Mas ei, você precisa saber o que está procurando para encontrá-lo, certo? O fracasso da missão Viking serviu para aquecer os debates entre os cientistas da NASA, para definir o que realmente significava a vida, e também serviu para chamar sua atenção para um pequeno, mas muito importante detalhe. As naves espaciais que partem da Terra geralmente transportam micro-organismos terrestres e bactérias involuntariamente, uma vez que elas permanecem presas ao veículo. Descobriu-se que estas bactérias poderiam contaminar as amostras dos cientistas, então isso precisava ser considerado. Tudo isso fez com que as expedições a Marte tomassem um rumo inverso nos planos de curto prazo da NASA. Surgiu uma nova questão prioritária. Primeira pergunta: quais são os tipos e estágios de vida que os programas espaciais podem esperar identificar? Os cientistas podem ter encontrado vida em outros planetas, mas não terem sido capazes de identificá-la como vida. É por isso que a NASA começou a estudar melhor nosso próprio planeta. Eles estudaram tudo, desde formas de vida antigas que viveram bilhões de anos atrás, até criaturas vivas que perambulam pelo planeta hoje. Eles entenderam que a busca precisava acontecer tanto interna quanto externamente. Vamos dar uma olhada no desenvolvimento da vida da Terra desde o seu princípio. Imagine que este desenvolvimento pode ser representado como uma escada, e cada estágio de desenvolvimento é um voo da escadaria maior. Em primeiro lugar, veríamos a química básica, uma sopa de elementos químicos soltos como os que vemos na tabela periódica, mas eles precisam se montar em estruturas mais complexas para poder se autorreplicar, mudar e evoluir. Isto aconteceria no segundo passo, onde começaríamos a ver a formação de organismos microscópicos. No terceiro passo, estas células se combinariam para se tornarem seres multicelulares, permitindo maior complexidade e variedade. Na etapa acima, veríamos espécies que podem evoluir grandes cérebros, permitindo o uso de ferramentas, cultura e conhecimento compartilhado. É aí que se localiza a humanidade. Olhando para essa escada, pode se perguntar:
Então, o que é necessário para que um organismo multicelular evolua em seres humanos plenamente formados? Isto é o que é chamado de o grande filtro. É um enorme salto evolutivo que exige muito esforço e as condições ambientais perfeitas para que aconteça. E dado que não ouvimos falar de nenhuma outra civilização extraterrestre por aí, talvez sejamos os únicos capazes de fazer este salto. Afinal de contas, qual é a probabilidade de encontrarmos vida fora da Terra que seja semelhante à nossa? Isso depende de quantos planetas existem lá fora na zona habitável de sua estrela, a área ao redor de uma estrela onde a água pode ser líquida. E como as estrelas vêm em todos os tamanhos e configurações, esta zona é diferente para cada sistema estelar. Mas esse não é o único critério que conhecemos para a existência da vida. Normalmente procuramos 3 coisas para detectar a vida: água líquida, metano e oxigênio. A água é o que permite a mistura e a conexão de componentes químicos, formando seres multicelulares. O metano é produzido pelo processo de decomposição feito por bactérias e o oxigênio é o subproduto da respiração das plantas. Estes são alguns dos sinais indicadores que o telescópio James Webb foi programado para procurar. Esse telescópio tem objetivos ambiciosos que podem revolucionar a ciência espacial. Suas principais prioridades são detectar formas de vida através do estudo de pequenas galáxias orbitando a Via Láctea. Ele também procurará as estrelas mais antigas do universo, tentando coletar dados sobre a origem do próprio universo. Isso é impressionante! A NASA está apostando em 2 variáveis com esse novo telescópio: uma varredura completa nos chamados exoplanetas, também conhecidos como planetas de fora de nosso sistema solar, e a busca por extremófilos, um tipo de vida que ama ambientes extremos. Os extremófilos foram descobertos pela primeira vez no planeta Terra nos anos 60, no fundo do mar, perto das Ilhas Galápagos. Os cientistas encontraram micro-organismos que vivem ao lado de respiradouros hidrotermais que pontilham o fundo do mar sobre essa parte do mundo. Crescer em lugares como estes, com temperaturas extremas acima de 370 graus Celsius, exige muita resistência. Quero dizer, você consegue imaginar o calor? Esta descoberta foi um ponto de virada para o campo da astrobiologia, pois os cientistas entenderam que a vida poderia sobreviver em condições extremamente severas, semelhantes à atmosfera disponível em vários exoplanetas. Mas, ei, a vida pode aparecer em nosso próprio bairro se tivermos sorte. Guiada pelo mantra "Siga a água", a NASA está lançando 2 importantes missões dentro do nosso sistema solar que podem contribuir em grande parte para a busca de vida extraterrestre. Você se lembra de Júpiter, certo? É o gigante de gás que tem uma lua conhecida como Europa. Há alguns anos, os cientistas descobriram que Europa tinha um oceano escondido atrás de camadas de crosta gelada. E há ainda mais. De acordo com pesquisas, a água na Europa é salgada, muito parecida com a que temos em nosso planeta. Europa é um grande candidato à detecção da vida, mas a missão Europa Clipper não tem como objetivo tentar identificar isso. Ao contrário, ela orbitará a Lua e reunirá o máximo de informações sobre suas condições atmosféricas. A outra missão ligada à Lua é a Dragonfly, um quadricóptero que explorará a Lua de Saturno, Titã. O lançamento está programado para 2027 e só chegará à órbita de Titã por volta de 2034. Ela irá amostrar e examinar uma série de locais promissores ao redor da Lua gelada de Saturno e, quem sabe, encontrar algumas novas informações sobre a vida extraterrestre? Vamos ver o que acontece, mas eu diria que nunca estivemos mais perto de uma grande descoberta do que estamos agora. Há uma chance de que toda a nossa galáxia Via Láctea esteja localizada em um chamado vazio espacial. É uma região onde há relativamente pouca matéria em comparação com outros cantos do universo conhecido, e é muito menos densa do que qualquer outra parte do universo. Em outras palavras, podemos existir em uma bolha de ar em um bolo. Se isso for verdade, significaria que somos ainda mais solitários do que pensávamos. Em nosso universo, todas as galáxias estão constantemente se afastando umas das outras. Para entender o quanto elas se afastam, os cientistas usaram algo chamado constante de Hubble. É como um velocímetro, mas para galáxias. Entretanto, há um mistério cósmico chamado tensão de Hubble, que está desafiando o que sabemos sobre a expansão do universo. Os cientistas costumavam considerar a constante de Hubble um guia confiável, mas nossas observações recentes questionam essa confiabilidade.
As velocidades que vemos na vida real não coincidem com as distâncias que calculamos e esperávamos. Não se sabe ao certo por que essas medidas não batem. Os pesquisadores acompanharam os movimentos das supernovas e perceberam que o universo parece se expandir mais rapidamente ao nosso redor do que no geral, como se estivesse ativamente nos evitando especificamente. Depois de considerar isso, eles começaram a supor que todos nós poderíamos viver em um vazio cósmico. Vazios cósmicos são vastos espaços vazios entre as galáxias. Eles fazem com que nosso mundo inteiro pareça uma grande esponja. Vamos voltar ao princípio, apenas uma fração de segundo após o Big Bang. Logo após o início de tudo, o universo era um plasma quente e comprimido. Apresentava apenas variações muito pequenas de densidade chamadas de flutuações quânticas. Após o Big Bang, o universo começou a se expandir. Essas flutuações quânticas cresceram junto com ele, criando regiões de densidade de matéria variável. Por causa disso, o universo não se expandiu uniformemente por toda parte. Em vez disso, pequenos aglomerados de matéria começaram a se reunir e durante muito tempo criaram estruturas enormes, as galáxias. As galáxias estão dispostas em paredes gigantes e filamentos com enormes lacunas entre elas. E essas lacunas são os vazios, também conhecidos como espaço escuro. Esses vazios não estão realmente vazios. Na verdade, eles contêm mais de 15% da quantidade de matéria encontrada em média em todo o universo. Eles ainda contêm gás, poeira, matéria escura e até mesmo estrelas e galáxias. Entretanto, eles têm menos densidade do que as regiões com galáxias, cerca de 1/10 da densidade média da matéria, e é por isso que consideramos quase vazios. Normalmente, eles têm um diâmetro que varia de cerca de 30 e 300 milhões de anos-luz. Essa é uma distância enorme, mesmo em uma escala espacial. Para efeito de comparação, a maioria dos planetas e nebulosas que encontramos até agora está a uma distância de centenas e raramente milhares de anos-luz de nós. No caso dos vazios, se você estivesse no meio de um deles, pareceria apenas uma escuridão aparentemente eterna. As estrelas mais próximas estariam tão distantes que seriam quase invisíveis para você. Alguns deles são especialmente grandes, são conhecidos como supervazios. O maior conhecido foi criativamente chamado de vazio gigante. Ele é tão grande que é impossível até mesmo para nós imaginarmos. 1,5 bilhão de anos-luz de distância com um diâmetro de 1 a 1,3 bilhões de anos-luz. Sim, é basicamente um vácuo escuro gigante. Mas mesmo esse vácuo gigante não está totalmente vazio. O vazio gigante abriga 17 aglomerados de galáxias separados em sua extensão. Entretanto, ele pode não ser o maior vazio em nosso mundo. Existe uma coisa chamada ponto frio da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É essa área excepcionalmente grande e fria do nosso universo que vimos por meio das micro-ondas. Ela realmente se destacou no mapa do nosso universo com suas temperaturas inesperadamente baixas, e os cientistas passaram muitos anos tentando descobrir o que é essa coisa. Em 2015, os cientistas propuseram que esse lugar poderia ser um supervazio, provavelmente o maior de todos os tempos. Sendo ainda mais originais com essa proposta, eles o chamaram de Grande Vazio. Se for verdade, esse lugar seria um vazio com cerca de 1,8 bilhão de anos-luz de diâmetro, cerca de 1000 vezes maior do que os vazios típicos. Nem todo mundo acha que isso é possível, por isso os cientistas continuam discutindo essa questão. Há outra teoria interessante sobre esse lugar. Um pesquisador sugeriu que ele pode ser um vestígio de nossa colisão com um mundo paralelo. É uma hipótese bastante ousada, mas infelizmente não há como confirmá-la ou negá-la com nossas tecnologias atuais. De qualquer forma, à medida que o universo se expande, esses vazios crescerão e as paredes que conectam os aglomerados de galáxias se esticarão e se quebrarão. Eventualmente, os vazios se fundirão, deixando os aglomerados de galáxias gravitacionalmente ligados como ilhas no vazio em expansão. Em outras palavras, mais cedo ou mais tarde, o grande vazio consumirá tudo em nosso mundo. Portanto, parece que podemos ser uma ocasião rara em um supervazio, um dos 15% da matéria. Isso explicaria o fato de estarmos cercados por relativamente poucas galáxias. Essa descoberta, se verdadeira, desafia o modelo padrão de cosmologia que criamos com a ajuda de Albert Einstein. Isso significa que a gravidade em geral se comporta de forma diferente do que esperávamos. De acordo com o modelo padrão, uma subdensidade tão significativa não deveria existir. Por esse motivo, os cientistas terão que explorar e considerar essa ideia minuciosamente. Ela pode desafiar nossa compreensão básica da física. Os cientistas chamaram esse fenômeno de vazio KBC.
A descoberta desse vazio pode conter pistas para explicar o paradoxo de Fermi. Talvez nessa parte específica do universo onde estamos, a chance de desenvolvimento de vida inteligente em qualquer lugar próximo seja muito baixa. Talvez todos os seres sencientes estejam em algum lugar além do nosso supervazio. Mas isso não significa que devemos perder a esperança ou que a vida em qualquer lugar próximo seja impossível. De fato, a vida no universo pode ser muito mais comum do que pensávamos anteriormente. Sabemos que os planetas internos, como Mercúrio e Vênus, são inóspitos devido a condições extremas. No entanto, Vênus parece interessante porque, apesar de ser um planeta extremamente tóxico, os cientistas acreditam que ele era muito parecido com a Terra no passado. Ele pode até ter abrigado vida. Infelizmente, ele estava muito próximo do Sol e todas as condições agradáveis evaporaram com o tempo. Mas existe a possibilidade de vida microbiana sobreviver em suas nuvens de alta altitude. Marte, um deserto frio, também pode ter sido um lugar mais amigável no passado, com rios e lagos. Embora agora não tenha uma atmosfera protetora, pode ter existido vida lá antigamente. Nesse caso, ela deixaria possíveis fósseis, e micróbios subterrâneos ainda poderiam sobreviver. Descobrimos alguns sinais deles, mas ainda estamos discutindo se esse material era realmente orgânico ou não. Os gigantes gasosos como Júpiter e Saturno e os gigantes de gelo não são ideais para a vida, mas suas luas oferecem esperança. Europa tem um oceano sob sua superfície gelada, o que a torna um potencial ponto quente. Encelados libera água no espaço, carregando moléculas complexas que sugerem possibilidades interessantes. E Titã é especialmente singular, pois tem corpos líquidos em sua superfície, rios e lagos de hidrocarbonetos. Embora suas temperaturas gélidas não sejam ideais para a vida, os cientistas ponderam se poderia abrigar vida com um tipo diferente de química. No entanto, levaremos décadas para verificar todos esses corpos celestes e estudá-los adequadamente. Não enviamos nada tão longe desde a época de Voyager 2, mas se tivermos sorte, poderemos explorar nosso sistema solar durante o século XXI. De qualquer forma, há muito potencial para a vida mesmo apenas em nosso sistema solar, sem mencionar todos os planetas e galáxias que encontramos nas proximidades. Nossas estimativas sugerem que o universo observável, aquele que podemos ver, pode abrigar cerca de 5,3 bilhões de mundos habitáveis. Um dos candidatos mais prováveis até o momento é o Kepler 186f. Trata-se de um possível planeta semelhante à Terra, apenas 10% maior do que a Terra. Esse planeta orbita uma estrela anã vermelha, que é uma estrela um pouco mais fraca, mais fria, mas com vida mais longa do que o nosso Sol. E ele está a apenas 490 anos-luz de distância, o que pode parecer muito, mas lembre-se das distâncias que discutimos com os supervazios. Portanto, mesmo que realmente estejamos em um supervazio, ainda temos sorte de ter muitas galáxias e planetas ao nosso redor. E se um dia encontrarmos uma maneira de viajar pelo universo, sair do vazio KBC provavelmente não será um problema. Finalmente os encontramos! Vamos buscar o planeta deles! Uma criatura olha para os dados que piscam em uma tela translúcida de alta tecnologia. Sua estação espacial está a muitos anos-luz de distância da Terra. Eles estavam esperando por esse sinal há muito tempo. Então entram em naves espaciais e correm para a Terra. Mas não virão como turistas ou amigos, estão querendo conquistar. Não se preocupe, é apenas um cenário hipotético, mas a humanidade de fato enviou uma mensagem ao espaço em 1974. Ela foi apontada para um aglomerado de estrelas a 25 mil anos-luz de distância. Se chegar a alguém, essa pessoa saberá quem somos, do que somos feitos e, o mais assustador de tudo, exatamente onde vivemos. Então, por que alguém enviaria essas informações? Na década de 1970, o Observatório de Arecibo, em Porto Rico, tinha acabado de passar por uma grande atualização. Os cientistas realmente queriam mostrar o poder desse enorme radiotelescópio e encontraram uma maneira. Em vez de apenas ouvir possíveis sinais de outras civilizações, inverteram o roteiro e enviaram um. O idealizador por trás disso foi Frank Drake, um lendário astrônomo conhecido pela equação de Drake. Trata-se de uma fórmula para estimar quantas civilizações inteligentes podem existir na galáxia. Ele se uniu a Carl Sagan e os dois criaram uma mensagem em código binário, apenas 1 e 0, que descrevia a humanidade. Tudo isso foi resumido em apenas 1.679 bits. Por que esse número? Porque é o produto de dois números primos, 73 e 23. Se você organizar os bits em um retângulo de 73 linhas e 23 colunas, obterá uma imagem pixelada, semelhante aos primeiros videogames de 8 bits.
Então, o que exatamente mandamos? Em primeiro lugar, os números de 1 a 10. Em segundo lugar, os números atômicos de hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo, os blocos de construção do DNA. Havia também um diagrama aproximado da estrutura do nosso DNA, uma figura de um ser humano. Sim, um homem de palitinhos, não estou brincando. Havia também nossa altura média e a população humana na época, cerca de 4,3 bilhões. E foi incluída a localização do nosso planeta em um diagrama do nosso sistema solar e também um desenho do próprio telescópio de Arecibo. A mensagem foi direcionada para Messier 13. Trata-se de um enorme aglomerado antigo com centenas de milhares a milhões de estrelas em um só lugar. Imagine quantos planetas em potencial poderiam estar ali. O aglomerado está a cerca de 25 mil anos-luz de distância. Isso significa que levará 25 mil anos para que a mensagem chegue até lá e outros 25 mil para que qualquer resposta venha até nós. Portanto, de forma realista, não receberemos algo do tipo "Quem é você?" de algumas criaturas extraterrestres tão cedo. Tudo foi pensado mais como um gesto simbólico, como uma forma de flexibilizar a inteligência humana e celebrar nossa tecnologia. Até Carl Sagan disse que era como lançar uma garrafa no oceano cósmico. Parece legal, mas nem todos concordam que foi uma boa ideia. Ao longo dos anos, a mensagem de Arecibo gerou muita polêmica, porque a questão é a seguinte: e se alguém nos ouvir? E se a pessoa não for amigável? Um dos físicos mais brilhantes da história, Stephen Hawking, advertiu contra a tentativa ativa de entrar em contato com civilizações extraterrestres. Ele explicou que quando as mais avançadas se encontraram com as menos avançadas na Terra, o resultado geralmente foi ruim. E por ruim aqui, quero dizer coisas horríveis como colonização e muitas pessoas perdendo suas vidas. Hawking disse que tentar entrar em contato com algumas criaturas sem saber quem está lá fora poderia levar alguém a invadir a Terra em busca de recursos e depois seguir em frente. E o famoso físico não está sozinho nesse ponto. Muitos cientistas modernos argumentam que mandar sinais para o espaço profundo é imprudente. Não sabemos quem pode receber, nem o que podem querer, e agora sabem exatamente onde nos encontrar. A parte mais assustadora é que mesmo que nos arrependamos de ter enviado a mensagem, ela já se foi e não podemos recuperá-la. Está voando agora mesmo na velocidade da luz, como um cartão postal cósmico que não podemos cancelar. Desde Arecibo não paramos, mas ficamos ainda mais ousados. Em 2008, cientistas enviaram uma música dos Beatles, Across the Universe, em direção à Estrela do Norte, que está a 433 anos-luz de distância daqui. A música está viajando na velocidade da luz e deve atingir seu objetivo no ano de 2441. Os cientistas digitalizaram a canção em um fluxo de dados, ou seja, intermináveis uns e zeros, e a transmitiram como um sinal de rádio usando a antena DSS-63 em Madrid. Ela tem cerca de 3/4 da altura da Estátua da Liberdade, e não foi a primeira vez que a música viajou para o espaço. O ex-Beatle Paul McCartney transmitiu seu primeiro show intergaláctico para a Estação Espacial Internacional em 2005 e adorou a ideia do novo lançamento. Em 2013, alguns entusiastas de extraterrestres iniciaram um projeto Long Signal financiado por crowdfunding. O sinalizador estava enviando mensagens minúsculas de 144 caracteres, como se fossem tweets cósmicos de pessoas comuns na Terra para uma estrela anã vermelha chamada Gliese 526. Ela está a 17,6 anos-luz de distância da Terra e não tem nenhum planeta conhecido. As mensagens chegariam lá em 18 anos. Havia uma parte composta por uma sequência de números primos para explicar a física e onde estamos na galáxia. Ela tinha pistas suficientes para que quem estivesse ouvindo pudesse decifrar a próxima parte, as mensagens em linguagem humana. A segunda camada era a parte divertida, as mensagens de 144 caracteres enviadas pelo site do Long Signal. Elas podiam estar em qualquer idioma e dizer praticamente qualquer coisa. Qualquer pessoa que se juntasse à comunidade de transmissão poderia enviar a primeira gratuitamente, mas depois disso, cada nova custava 25 centavos. A expectativa era arrecadar 100 milhões de dólares para construir uma rede global de antenas parabólicas, para que pudéssemos transmitir mensagens por toda a Via Láctea. Mas, o projeto ficou sem dinheiro logo após alguns meses. Com nossa tecnologia atual, poderíamos enviar qualquer coisa para o espaço, desde enciclopédias inteiras e modelos 3D até DNA digital para as estrelas. Mas a grande questão é quem vai ouvir e se vão querer nos exterminar sem sequer deixar seu planeta. A parte mais louca é que algumas pessoas acham que já nos encontraram.
Na noite de 15 de agosto de 1977, cientistas do Observatório Big Ear da Universidade Estadual de Ohio detectaram um misterioso sinal do espaço profundo. Ele estava exatamente no local onde os caras da organização Search for Extraterrestrial Intelligence, ou Busca por Inteligência Extraterrestre, esperavam encontrar algo. O ruído durou 72 segundos, era muito forte e depois desapareceu completamente. Durante anos, muitas pessoas acreditaram que era de alguma civilização extraterrestre desconhecida e esperavam ter notícias deles novamente. Mas então, em 2020, os cientistas detectaram sinais mini-WOW, versões minúsculas e muito mais fracas do famoso sinal de 1977. Na década de 70, os cientistas não conheciam os magnetares, aquelas estrelas de nêutrons superpoderosas com campos magnéticos insanos. Os pesquisadores originais do WOW supunham que talvez uma nuvem de hidrogênio estivesse por trás dele, mas não conseguiam explicar como ele ficava tão alto. Essas enormes nuvens de hidrogênio flutuam pelo espaço e emitem sinais de rádio constantemente. Os astrônomos as utilizam há décadas para mapear a forma da nossa Via Láctea, mas em geral elas nunca são potentes o suficiente para igualar o sinal WOW, a menos que algo como um magnetar lhes dê um pequeno impulso. Essa parece ser uma explicação realmente legítima para esse ruído misterioso, mas não podemos ter 100% de certeza de que foi isso. E da mesma forma, não podemos ter 100% de certeza se a mensagem de Arecibo foi um passo brilhante ou um erro potencialmente perigoso. Não saberemos por milhares de anos, se é que saberemos. O telescópio de Arecibo entrou em colapso em 2020. Depois de quase 60 anos explorando o espaço, a antena parabólica gigante se desfez e acabou sendo demolida. Mas a mensagem continua viva. Ela ainda está voando pelo espaço através de sistemas estelares que nunca vimos. Talvez um dia alguém a ouça, e quem sabe respondam com algo com que estamos sonhando há séculos. Vocês não estão sozinhos. 1994. Estava escuro, então ninguém viu duas silhuetas abrindo as saídas de emergência de um complexo de cúpulas de vidro no Arizona, conhecido como Biosfera 2. Estavam determinados a libertar 7 pessoas trancadas lá dentro por um mês, arriscando suas vidas em nome da ciência. A missão foi cumprida, mas eles foram acusados de invasão de propriedade e vandalismo. Os vândalos eram Abigail Allen e Mark Van Thilo. Eles estavam entre os primeiros 8 pobres coitados que viveram naquele lugar como cobaias, e não queriam que ninguém mais passasse pelos mesmos horrores que eles haviam experimentado. 150 milhões de dólares foram gastos para verificar se os seres humanos poderiam criar condições de vida adequadas em outros planetas, como Marte. Para isso, os cientistas construíram um mini-mundo com mais de 3.000 espécies de plantas e animais. A Biosfera 2 era um habitat isolado de 3 acres, com sua própria mini-floresta tropical, uma praia particular com um recife de coral, uma savana, um pântano e até mesmo um deserto. Entre 1991 e 1993, nada podia entrar ou sair daquele lugar. O grupo de 8 pessoas trancadas lá dentro se autodenominava biosferianos, vestindo macacões semelhantes aos de Star Trek, cultivando seu próprio alimento e respirando seu próprio ar. Eles começaram com grandes esperanças e um café da manhã no estilo de um hotel 5 estrelas, mas as coisas tomaram um rumo mais sombrio com o passar do tempo. A equipe inteira estava morrendo de fome e ficando laranja. Na Biosfera 1, que é a Terra real, você pode pedir uma pizza em 2 minutos. Mas dentro da Biosfera 2, eles levaram 4 intermináveis meses para preparar uma marguerita. Eles tiveram que colher trigo para fazer a massa e ordenhar cabras para obter o queijo. A meta era ser totalmente autossuficiente, e eles se tornaram parte de uma atmosfera, literalmente. Quando expiravam, seu gás carbônico alimentava as batatas doces que estavam cultivando. E essas batatas doces se tornaram parte deles, pois estavam basicamente comendo os mesmos carbonos repetidas vezes. Eles se banquetearam com tantas batatas doces que sua pele ficou laranja devido ao excesso de beta-caroteno. O que parecia uma situação engraçada na época evidenciou um grande problema. As colheitas na Biosfera 2 foram uma decepção total e a equipe estava passando fome. Eles estavam ficando loucos de fome, e momentos de raiva repentina os levavam a fazer coisas lamentáveis, como roubar bananas do depósito no porão. Em algum momento, o freezer teve de ser trancado. Nos primeiros 6 meses, cada um deles emagreceu entre 8 e 26 quilos.
Todos os dias, alguém se encarregava de pesar os alimentos frescos para o cozinheiro, registrando as informações sobre os nutrientes no computador para garantir que a equipe atingisse as metas recomendadas de calorias, proteínas e gorduras. Inicialmente, as refeições eram servidas em um estilo buffet, mas à medida que a equipe ficava mais faminta, os cozinheiros começaram a dividir meticulosamente a comida em porções iguais. Sua dieta, feita principalmente de batata doce, cenoura, frutas e ocasionalmente carne aos domingos, deveria mantê-los ativos durante aquelas exaustivas semanas de 80 horas de trabalho físico pesado. Os biosferianos estavam saindo de cada refeição ainda com fome e tinham sonhos recorrentes com hambúrgueres do McDonald's, sushi, barras de chocolate e tortas. O ar estava acabando. Todo o local era completamente vedado, com aço e vidro na parte superior e um piso de aço sólido na parte inferior. Os gerentes se certificavam de verificar tudo o que entrava para evitar que materiais sintéticos emitissem gases nocivos. As áreas de convivência eram mobiliadas com lã e madeira, e eles não podiam usar desodorantes químicos nem soprar velas de aniversário. Os biosferianos contavam com os alimentos que cultivavam e com sua mini floresta tropical para produzir oxigênio suficiente para sua sobrevivência. No entanto, eles estavam perdendo oxigênio muito rapidamente, se afogando em suas próprias emissões de dióxido de carbono. E o pior de tudo é que não tinham ideia do motivo. Com mais 9 meses de experimento pela frente, os níveis de oxigênio haviam caído de 21% para cerca de 15%, o que é como viver no topo do Monte Fuji. Eles se sentiam péssimos, estavam basicamente se arrastando pela biosfera. Não conseguiam nem mesmo terminar uma frase sem parar para respirar. Em seguida, começou a apneia do sono, e alguns acordavam com falta de ar. Para produzir os níveis de carbono dentro da Biosfera 2, eles tentaram algumas medidas desesperadas, como cultivar plantas loucamente, reduzir a irrigação do solo o máximo possível e até mesmo desistir de cultivar. Como nada funcionava, todos concordaram que haviam atingido um ponto perigosamente baixo e pediram ajuda. Caminhões refrigerados apareceram para bombear oxigênio puro para a Biosfera 2. Assim que o gás começou a fluir, eles caíram na gargalhada e começaram a correr. O ecossistema estava uma bagunça completa. Os beija-flores e as abelhas desapareceram depois de alguns meses, de modo que as plantas não estavam mais sendo polinizadas. Minhocas e ácaros atacaram as plantações e as baratas assumiram o controle. 4 espécies de baratas foram levadas para dentro para reciclar a matéria orgânica, mas a barata doméstica comum foi a última sobrevivente. De alguma forma, elas entraram sorrateiramente e se multiplicaram, tornando-se uma séria ameaça às plantações. À noite, a cozinha ficava cheia de baratas assim que as luzes se apagavam. Para combater a infestação, o grupo untava canecas de café com lubrificante e colocava pedaços de mamão dentro delas como isca. As baratas subiam em seu interior, mas não conseguiam escalar as laterais escorregadias para escapar. Passar fome, não ter oxigênio, lidar com infestações de insetos, isso é o suficiente para enlouquecer qualquer um. Discussões acaloradas levaram a copos sendo jogados e pessoas sendo cuspidas. Por fim, o grupo inteiro se dividiu em 2. Eles pararam de se falar e podiam passar um pelo outro nos corredores sem sequer fazer contato visual. Metade deles queria mais comida e oxigênio para continuar a pesquisa com alguma dignidade, enquanto a outra metade acreditava na sobrevivência sem ajuda externa, não importando os custos. A verdade é que a câmara selada havia sido rompida muito antes de tudo isso. Apenas 2 semanas depois de entrarem, uma biosferiana chamada Jane Pointer cortou a ponta de seu dedo em um acidente de cozinha enquanto fazia arroz. O médico da missão tentou costurar a ponta de volta, mas não funcionou e seu dedo ficou preto em poucos dias. Ela foi para um hospital do lado de fora para ser operada, e algumas horas depois voltou sorrateiramente para dentro, carregando uma mochila cheia de suprimentos, como peças de computador e filme colorido. Os repórteres só ficariam sabendo dessa entrega furtiva meses depois, e por causa disso, muitas pessoas questionaram a credibilidade de todo o experimento. A mídia tratou o experimento como um reality show, classificando-o como um entretenimento ecológico da moda. As manchetes dos jornais de todo o mundo faziam parecer que eles estavam à beira de perder a vida, a ponto de as famílias ficarem preocupadas, ligando para os biosferianos para verificar se eles estavam realmente bem. O grupo se sentia como se estivesse em um zoológico humano, com turistas vindo de longe para espiar a gaiola de vidro. Somente nos primeiros 6 meses, mais de 150 mil pessoas visitaram o local.
A Biosfera 2 acabou se tornando uma piada da cultura pop, inspirando um filme de comédia chamado Malucos por Natureza e décadas de espaguetes engraçados. Você deve estar se perguntando por que nenhum deles abandonou o experimento e saiu pela porta da frente. Bem, nenhum dos ambientalistas queria ser o primeiro a admitir que aquilo era demais para se lidar. Além disso, todos ainda tinham esperança de que poderiam, de alguma forma, decifrar o quebra-cabeça da construção da Terra número 2. No final, eles conseguiram encontrar 7 toneladas do oxigênio que faltava. Ele havia sido absorvido pelo concreto. Embora a falta de ar o tempo todo possa parecer o maior desafio que enfrentaram, os biosferianos disseram que aprender a lidar com pessoas em um ambiente fechado foi ainda mais difícil. Parece que o experimento foi um grande fracasso, mas o grupo aprendeu muitas lições valiosas. Eles provaram que um ecossistema selado pode funcionar por anos, contribuíram para estudos sobre a restauração de recifes e sua fazenda mostrou que a alta produtividade e a reciclagem total de nutrientes podem ser alcançadas sem produtos químicos tóxicos. Caso você esteja se perguntando, esse não foi o fim do complexo de vidro. A segunda missão dentro da Biosfera 2 foi realizada em março de 1994. Agora você pode voltar ao início do vídeo para ver como foi. Olá, terráqueo! Se você acha que é especial porque vive no único planeta habitável, pense novamente. O que torna um planeta adequado para a vida? Uma série de fatores, como ele próprio, seus vizinhos e a estrela que orbita. Um mundo habitável é basicamente aquele que pode sustentar a vida, com coisas como acesso à água, fontes de energia e nutrientes. A Terra, por exemplo, está no ponto ideal conhecido como zona habitável, onde pode haver água líquida em sua superfície. Mas o fato de estar nesse ponto não significa automaticamente que um planeta seja habitável. Fatores como níveis absurdos de radiação podem torná-lo inabitável, mesmo que tenha a temperatura certa. Portanto, a conclusão é de que precisamos de água, algo para orbitar e um conjunto de nutrientes de origem química que pode ser encontrado na tabela periódica dos elementos de Mendeleev ou naqueles salgadinhos que você compra. Veja este exoplaneta chamado K2-18b. O termo exoplaneta não significa que ele seja exótico, apenas afirma que está localizado fora do sistema solar. A maioria dos planetas precisa orbitar alguma coisa, a menos que estamos falando de um interestelar, que é basicamente algo do tamanho de um planeta que flutua no espaço, mas não orbita em torno de nenhuma estrela ou anã marrom. Em vez do nosso Sol, o K2-18b orbita uma anã vermelha chamada K2-18. Ela não é uma estrela comum que pode ser vista a olho nu no céu noturno, então é difícil de ser observada devido à sua baixa luminosidade. O K2-18b é de fato um planeta muito distante. Está localizado a 38 parsecs de distância da Terra. Um parsec é algo em torno de 31 trilhões de quilômetros. Faça você a matemática. Dica: muitos zeros. Esse cara é um subnetuno, o que significa que tem um raio menor do que Netuno. Entretanto, é muito maior do que nossa humilde morada. Tem cerca de 2,6 vezes o raio da Terra. Quanto ao peso, é muito mais volumoso, tem cerca de 8 vezes mais massa. Ele leva 33 dias para dar uma volta em torno de sua estrela e recebe quase a mesma quantidade de luz estelar que a Terra do Sol. Esse planeta tem uma intensidade de luz 1,28 maior que a da Terra e temperatura de equilíbrio de menos 2 graus Celsius. Não, isso não significa que se pareça com Nova York em janeiro, apenas nos dá uma ideia da temperatura teórica de lá. A temperatura de equilíbrio planetário é basicamente aquela que um planeta teria se tivesse perfeitamente equilibrado em termos de radiação. É quando a quantidade de calor que sai é igual à de calor que entra. Os trilhões de quilômetros que nos separam não são um problema para telescópios potentes como o espacial Kepler, que descobriu esse planeta, e o especial James Webb, que está estudando sua atmosfera agora. Em dezembro de 2019, os cientistas anunciaram que encontraram vapor de água na atmosfera do K2-18b, o que despertou um interesse generalizado por esse mundo estranho. 4 anos mais tarde, o James Webb detectou dióxido de carbono e metano circulando no ar desse carinha. O dióxido de carbono é basicamente nosso melhor amigo aqui na Terra. Os seres humanos precisam dele para respirar adequadamente e manter o pH do sangue sob controle. E as plantas também adoram esse material, pois ele as ajuda a produzir oxigênio por meio da fotossíntese. Obviamente, não podemos sobreviver sem. O mesmo também vale para o metano. No entanto, essa pequena joia deixou alguns cientistas ainda mais entusiasmados devido à descoberta de algumas moléculas de gás de sulfeto de dimetila em sua atmosfera.
Em 2013, pesquisadores da Universidade de Cambridge detectaram moléculas à base de carbono, como o metano e dióxido de carbono no K2-18b com a ajuda do James Webb. Isso pode significar que esse exoplaneta pode ter uma atmosfera rica em hidrogênio e superfície aquosa. Há um possível odor de sulfeto de dimetila, ou simplesmente DMS, na mistura. Na Terra, esse material geralmente está ligado à vida, pois é normalmente produzido pelo fitoplâncton nos oceanos. O fato de estarmos detectando indícios de DMS nesse local distante é como encontrar um bilhete dourado em uma barra de chocolate cósmica. Isso lhe dá um pouco de vontade de comer um bombom, não é? Por que o DMS é tão importante, você pergunta? Bem, ele é um pouco como um super-herói em nosso planeta, desempenhando um papel crucial no ciclo do enxofre e até mesmo afetando o nosso clima ao ajudar na formação de nuvens. E a detecção de DMS em outros planetas pode ser um sinal de vida semelhante à nossa. Parece que esse é um bom lugar com sua temperatura não tão baixa e todos os nutrientes certos para nos manter vivos. Então, qual é a sua opinião sobre a aparência geral dele? Provavelmente ele levou alguns milhões de anos para se formar. Embora as coisas possam esquentar no subsolo, isso não deve fazer muita diferença na superfície. Alguns especialistas acreditam que ele poderia abrigar um oceano de água ou lava derretida, com uma atmosfera rica em hidrogênio, semelhante a um gigante gasoso como Urano ou Netuno. Esse não corresponde realmente aos padrões da Terra, pois nossa atmosfera é composta principalmente de nitrogênio. Se houver um oceano, é provável que esteja sob uma espessa camada de gelo e rocha, o que pode interferir no clima do planeta. Quando as coisas ficam muito quentes, a linha entre o oceano e o céu se torna indistinta. Não temos certeza absoluta se há um oceano líquido em K2-18b, e é difícil vê-lo de longe. Apenas observar o tamanho e o peso não nos dará a resposta. Toda a questão do oceano de água líquida está no ar. Inicialmente pensamos que a água em um estado supercrítico era mais provável, mas novas observações apontam para um oceano líquido. Gases suspeitos como hidrocarbonetos e amônia podem estar se movendo do ar para a água se houver um oceano, o que pode indicar que não há uma linha clara entre o céu e o mar. Mas alguns especialistas dizem que um oceano de rocha derretida poderia estar fazendo o mesmo truque. Outros acham que uma configuração de mini Netuno rica em gás também poderia explicar as coisas. O telescópio Hubble fez algumas investigações e descobriu que o K2-18b tem uma atmosfera cheia de hidrogênio. Acredita-se que também pode haver algum vapor de água por lá, mas é algo um pouco misterioso. Aparentemente, o telescópio James Webb deu uma olhada e viu menos de 0,1% de vapor de água, possivelmente porque o planeta tem uma vibração de estratosfera seca. Quanto à amônia, é quase inexistente nesse mundo distante. O metano e o dióxido de carbono parecem ser dominantes na atmosfera, representando cerca de 1%. Mas não espere ver nenhum outro óxido de carbono invadindo a festa. Sua concentração é apenas uma suposição até o momento. A atmosfera de K2-18b é somente uma pequena fração de sua massa total, cerca de 6,2%, e provavelmente tem uma vibração semelhante à de Urano e Netuno. Em termos de neblina, não há muita coisa acontecendo, e as nuvens de água são um pouco misteriosas. Elas provavelmente são geladas, embora também haja a possibilidade de algumas de água líquida. Além da água, a atmosfera também poderia conter algumas nuvens de cloreto de amônio, sulfeto de sódio, cloreto de potássio e sulfeto de zinco, dependendo do que o planeta estiver fazendo. E parece que as coisas podem ficar um pouco mais agitadas no alto da atmosfera, com uma inversão de temperatura causando uma situação na estratosfera. Apenas um dia comum no espaço sideral. Até agora, os cientistas criaram vários modelos climáticos que esse planeta pode ter. Por exemplo, alguns acham que há a mesma temperatura nele inteiro, a menos que esteja girando muito rápido e a diferença de temperatura entre os polos e o Equador seja pequena. Mas até o momento é tudo especulação. A quantidade de radiação que o K2-18b recebe de sua estrela é semelhante à da Terra do Sol. A temperatura pode ser de muito fria a muito quente. A possibilidade de suportar vida depende de sua atmosfera e nuvens. Os cientistas acreditam que os micro-organismos daqui poderiam sobreviver lá, mesmo com todo o hidrogênio. Mas é difícil dizer se há vida ali, porque os gases que normalmente procuramos podem não funcionar em sua atmosfera. Os cientistas acreditam que o telescópio espacial James Webb poderá detectar diferentes marcadores de vida no planeta com observações suficientes. É provável que encontremos vida além da Terra por volta de 2035, e não há necessidade de viajar para uma galáxia muito distante. Nossa Via Láctea está repleta de ambientes totalmente adequados.
Mas não se empolgue demais, estamos falando de micróbios ou marcadores químicos, não de humanoides verdes como os que vemos em Hollywood. Mesmo assim, quando finalmente encontrarmos vestígios de vida, isso mudará a forma como vemos nosso lugar no universo. O telescópio espacial Kepler da NASA descobriu algo incrível. Quase todas as estrelas têm planetas, e muitos desses planetas podem ser habitáveis. Planetas rochosos como a Terra e Marte são ainda mais comuns em nossa galáxia do que gigantes gasosos como Saturno e Júpiter. Além disso, já sabemos que a nossa galáxia é muito rica em água. Há água nas nuvens interestelares onde as estrelas e os planetas se formam, nos discos de detritos ao redor de outras estrelas, nos cometas e em todos os lugares. O que é realmente difícil, porém, é encontrar a vida em si. Idealmente, para finalmente encontrá-la, precisamos aterrissar em cada um dos planetas existentes e literalmente verificar sob cada rocha. Mas, graças às pesquisas mais recentes, podemos pelo menos restringir a busca a mundos potencialmente habitáveis. O telescópio espacial James Webb, um telescópio super poderoso que foi lançado ao espaço em 2021, está trabalhando nisso. Ele verifica as atmosferas de superterras próximas, planetas rochosos que são um pouco maiores que a Terra. Ele procura por gases relacionados à vida, substâncias químicas que só podem ser produzidas por seres vivos. E ele já encontrou algumas pistas. Por exemplo, foram detectados sinais desse tipo de substância química em um planeta chamado K2-18b. Esse planeta está a 120 anos-luz de distância, o que é bastante próximo em uma escala espacial. Ele está na zona Goldilocks, que é uma zona ao redor da estrela onde as temperaturas são adequadas para a existência de água líquida. Ele orbita uma estrela anã vermelha, o menor tipo de estrela que existe. Essas estrelas são um pouco mais fracas do que o nosso Sol. Levará cerca de 1 ano para verificar se esses indícios de vida são reais. Em caso afirmativo, isso significaria que a vida é muito mais comum do que pensávamos anteriormente. Mas mesmo que não seja, há mais 10 planetas em zonas Goldilocks na lista dos astrônomos para serem estudados. O telescópio espacial James Webb é uma ferramenta muito legal, mas tem seus limites. Ele não consegue detectar planetas pequenos semelhantes à Terra, devido ao seu tamanho. Para corrigir isso, a NASA planeja lançar outra ferramenta, o telescópio espacial Nancy Grace Roman. Essa ferramenta será ainda melhor para detectar esses planetas e substâncias químicas relacionadas à vida. Além disso, temos o projeto SETI. SETI significa Search for Extraterrestrial Intelligence, busca por inteligência extraterrestre em sua sigla em inglês. Esse projeto está à procura de criaturas extraterrestres desde os anos 80. Os envolvidos também acreditam que encontraremos sinais de vida nos próximos 10 anos. Há pouco tempo, eles iniciaram um projeto super grande e legal. Ele se chama COSMIC e usa uma série de radiotelescópios no Novo México. Talvez você tenha visto esses telescópios no filme Contato. O COSMIC permite que os cientistas ouçam centenas de milhares e possivelmente milhões de sistemas estelares ao mesmo tempo. Os telescópios pesquisam o céu e verificam os dados em tempo real. Se houver algum sinal interessante, os cientistas poderão verificá-lo imediatamente, em vez de esperar semanas ou até meses. Os sinais em si costumam ser muito repentinos e curtos, mas o COSMIC pode detectar até mesmo os mais curtos, que duram nanosegundos. O COSMIC também pode ajudar em outras pesquisas, como o estudo de misteriosas e inexplicáveis rajadas rápidas de rádio ou até mesmo da matéria escura. Essa é a maior e mais poderosa ferramenta de busca de vida extraterrestre que já criamos. Mas não basta apenas ouvir. Por que nós mesmos não entramos em contato? A NASA enviou alguns sinais para o espaço profundo. Em 2002, sua Deep Space Network enviou um sinal para o satélite Pioneer 10. Mas havia um obstáculo no caminho, uma estrela anã branca a 27 anos-luz de distância da Terra. Se houver um planeta ao redor dessa estrela, talvez o sinal tenha chegado até ele também. Se houver alguma espécie inteligente lá, poderemos receber uma resposta até 2029. A DSN continua enviando transmissões poderosas para o espaço. Esses sinais se chocarão com 222 estrelas nos próximos 3 séculos. Talvez um dia recebamos uma resposta de algum lugar distante. Mas por que ainda não recebemos uma resposta? Há aproximadamente 200 bilhões de galáxias no universo, cada uma com cerca de 100 bilhões de estrelas. Se apenas 1% dessas estrelas tivesse um planeta, ainda haveria 200 quintilhões de planetas possíveis. E podemos reduzir esse número ainda mais se a chance de eles terem vida for de 1 em 1 trilhão. Isso ainda nos deixaria com algumas centenas de milhares de planetas. Então, onde está todo mundo? Essa é uma pergunta famosa conhecida como o paradoxo de Fermi. A primeira possibilidade não é tão assustadora.
É possível que o universo esteja repleto de vida, mas essa vida não seja inteligente em nosso sentido tradicional. Alguns planetas podem ter micróbios, pássaros ou dinossauros espaciais. Essa é a chamada teoria do grande filtro. Ela sugere que há certos filtros que a vida precisa superar para se tornar inteligente, e talvez outras espécies ainda não os tenham superado. Pense nisso. A vida na Terra começou no oceano, depois se arrastou para a Terra, diversificou-se em muitas formas, extinguiu-se 5 vezes em eventos massivos, evoluiu novamente e por fim deu origem aos seres humanos. Construímos sociedades, desenvolvemos cuidados com a saúde e só então começamos a procurar por outras vidas. Há outra ideia chamada de hipótese do gargalo de Gaia, que sugere basicamente a mesma coisa. Embora possa não ser muito difícil para a vida básica começar, é incrivelmente difícil para essa vida sobreviver e prosperar por longos períodos. Vênus também poderia ter tido oceanos e condições semelhantes às da Terra, mas algo deu errado. Seus oceanos evaporaram devido a um efeito estufa descontrolado. Agora ele é estéril. Marte também já teve água líquida em sua superfície, e tanto a Lua quanto o Mercúrio tiveram atmosferas espessas por um curto período. Enquanto isso, a Terra tem tido água líquida em sua superfície durante quase toda a sua existência. É muito raro e notável que um planeta mantenha temperaturas de 0 a 100 graus Celsius por milhões de anos. Portanto, talvez seja um erro procurar por vida inteligente, especialmente uma que use a mesma tecnologia que nós. Afinal, ela evoluiu em condições completamente diferentes. É aí também que entra a chamada equação de Drake. É uma fórmula que nos dá a chance de calcular o potencial de a vida se tornar inteligente em um planeta. Para calcular o resultado, precisamos conhecer diversas variáveis. Quantas estrelas existem, quantas delas têm planetas, a chance de esses planetas terem vida e assim por diante. Infelizmente ainda não sabemos esses números, e o resultado pode ser insignificante, mas vamos supor que exista pelo menos uma outra espécie inteligente. Por que ainda não nos encontramos? Pode haver vários motivos. Talvez esses seres não nos considerem suficientemente interessantes, ou talvez o problema esteja em nós. Talvez estejamos sempre perdendo seus sinais, ou talvez tenhamos perdido a espécie inteira. O universo é insanamente enorme e antigo. Tem mais de 14 bilhões de anos. Se comprimirmos toda a história evolutiva da Terra em um dia de 24 horas, a vida começa às 4 da manhã. Os dinossauros são extintos às 11h40 da noite. Criaturas semelhantes ao ser humano aparecem 2 minutos antes da meia-noite. Nessa analogia, os seres humanos existem há apenas 77 segundos, e nossa tecnologia capaz de detectar vida extraterrestre é ainda mais recente. Existe há menos de um segundo. Com distâncias e períodos de tempo tão grandes, as chances de existirmos ao mesmo tempo que outras civilizações são mínimas. Se sua civilização durasse apenas alguns milênios, poderíamos facilmente deixá-los passar despercebidos. Mas isso não significa que devemos desistir da nossa busca. Os cientistas estavam preocupados com o fato de os sinais de rádio da Terra terem diminuído com o tempo, mas um estudo recente mostrou que, na verdade, é o contrário. O número de nossos satélites continua crescendo, e isso torna nosso planeta mais detectável. Até o final da década, poderemos ter 100 mil satélites, tornando a Terra incrivelmente brilhante no espectro de rádio. Se houver uma civilização avançada lá fora, ela nos detectará facilmente, mesmo a distâncias muito grandes. Os astrônomos estão muito otimistas em relação a isso. Há uma grande chance de que se encontrem criaturas extraterrestres enquanto você e eu estivermos por aqui.